o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha que interessante esse versículo de número 3. Querida, a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Aquele, quando fala aquele, fala de uma pessoa em si. E essa pessoa, ela será o que? Motivada. Ela está sendo inclinada. Ela está tendo desejo do que? De ler. De ler o que? A palavra de Deus. Será que nesses dias atuais nós mostramos esse desejo? Será que nós temos esse desejo de se inclinar para as coisas de Deus, de ansiar para as coisas de Deus, de querer as coisas de Deus? Será que nós desejamos isso de fato, ou apenas nós expressamos da boca para fora? Será que a nossa expressão é verdadeira ou não? Ou será que nós expressamos algo devido a uma pressão que alguém imponha? Ou será que nós estamos agindo de uma forma artificial que não é verdadeira perante Deus? Se Deus, ele sonda e conhece os nossos corações e sabe qual é a nossa intenção, então ele sabe se nós estamos procedendo da verdade ou nós estamos procedendo da mentira. Então nós devemos ser pessoas francas, transparentes, porque nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar o nosso próximo, a pessoa que está à nossa volta, ou quem sabe um conhecido, um amigo, um vizinho, ou quem sabe um parente. Mas nós não podemos, nós não temos a capacidade, a possibilidade de enganar a Deus. Nós não podemos enganar a Deus, porque Ele sabe quais são as nossas intenções, se essas intenções são verdadeiras. Querido, eu vejo, sabe, nesses últimos dias, uma extrema dificuldade no ser humano de se aproximar de Deus. É uma coisa, parece que é uma força maior que opera. É aquela batalha, é aquela luta para a gente se aproximar diante de Deus, ou para a gente buscar e até mesmo invocá-lo. Como tem sido difícil nesses últimos dias a gente estar junto de Deus, a gente poder carregar a presença de Deus junto conosco e não se deixar se influenciar pela massa, pela conduta de muitos dessa geração. Muitas pessoas, elas têm condutas que são desaprovadas diante da palavra de Deus, que o próprio Deus não aceita. E muitas vezes a pessoa comete a tais condutas por não conhecer as Escrituras Sagradas. E nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, em hipótese alguma, ninguém virá ao meu Pai senão por mim. Então nós não conseguimos herdar o reino de Deus com as nossas próprias forças ou com a nossa capacidade. Nós só poderemos herdar o reino de Deus quando nós viemos obter o conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia me diz a respeito deste reino. A Bíblia me fala a respeito do juízo de Deus.
A Bíblia me fala a volta iminente de Cristo Jesus. A Bíblia me mostra o que é o pecado. A Bíblia me mostra o que é retidão, para que a gente possa andar em retidão e receber o perdão de Deus e liberar o perdão também mediante as pessoas que nos ofendem. Então aqui está uma advertência. O apóstolo João, ele está recebendo uma visão. Cristo revelou as coisas futuras. E Cristo, ele está sempre falando das coisas que vão acontecer. E tudo que Jesus fala acontece. Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E assim sucedeu-se. Os discípulos saem do templo e eles estão impressionados com a grande mega estrutura do templo, com as pedras detalhadas, com os pequenos e mínimos detalhes do templo. Algo que despertava atenção, atraía o público. Algo que era visto, algo que era notório, de longe as pessoas percebiam, ali está o templo de Deus. Só que Jesus não se deixou se impressionar pelas estruturas, aquilo que foi elaborado, esculpido, feito pela mão do homem. Simplesmente Jesus, ele fala, após os discípulos exclamarem, admirado, com aquilo que eles estavam notando, com aquela estrutura imensa, Jesus falou, olha, e não vai ficar pedra sobre pedra disso daí que vocês estão falando. Ali eles se calam imediatamente, eles ficam impressionados. E no ano 70 depois da morte de Cristo, os romanos invadem Jerusalém e aquele templo veio abaixo, se cumprindo assim as palavras de Jesus. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando fala passar o céu e a terra, vai passar-se o tempo. Mas no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Então somente Deus sabe a hora, o dia, o momento da volta de Cristo. E qual é o nosso objetivo? Se preparar. Se preparar. Me faz recordar a história de 10 moças virgens, puras, que não conheceram homem algum, que estavam se guardando, e elas tinham uma promessa que o seu noivo voltaria. Elas estavam prometidas em casamento e elas deveriam se preparar, e os detalhes deste preparo é ter uma vasilha, e dentro do conteúdo da vasilha tinha que ter o azeite, e também tinha que ter suas lamparinas acesas. São alguns detalhes que foi requisitado a elas, e se guardar. Só que a Bíblia apresenta 5 delas, eram moças prudentes. Eram moças que eram prudentes. E a outras 5 eram moças nécias. 5 delas eram responsáveis e 5 irresponsáveis. 5 delas se submetiam os preceitos que foram repassados a elas, porém 5 daquelas moças não acatavam isso. E hoje nós vivemos nesse mesmo contexto dessa história. Existe aqui aqueles que são prudentes e aqueles que não são prudentes. Aqueles que são responsáveis e aqueles que são irresponsáveis. Existem pessoas que estão se guardando
Porém, existem outras que estão levando a vida de qualquer maneira. Só que Jesus disse que vai vir para buscar um povo lavado e remido no seu precioso sangue. E essas moças, diz que uma certa hora do dia, diz que elas tosquenejaram, adormeceram. E diz que à meia-noite ouviu-se uma voz, que o noivo estava vindo. Rapidamente todas elas se despertam, mas a 5 que era prudente, ela tinha suas vasilhas e o conteúdo do azeite dentro e suas lamparinas acesas. Porém as nécias, elas tinham suas vasilhas, não tinham azeite e suas lamparinas se apagaram. As que estavam preparadas, elas entraram nas bodas do Cordeiro de Deus. Aquelas que não estavam preparadas, elas saíram. Elas foram à cidade. Elas pediram para as prudentes o que ela tinha. As prudentes negaram. Porque se desse a elas, faltaria a elas. E ela dá uma sugestão: vá até a cidade para ver se você encontra ali o que você necessita. Quer dizer, ela já deveria ter ido, já deveria ter se preparado, se antecipado, estar com as coisas tudo ali em cima. Mas não foi feito desta forma. E as que estavam preparadas entrou e a porta se fechou. E aquelas rapidamente foram à cidade. Por mais que se adquiriu-se, por mais que se achou-se, ou quem sabe não achou, elas bateram na porta. Mas o pai de família cerra a porta. À noite a pessoa bate, ele não vai abrir, porque ele não sabe quem está lá fora. Isso fala de tempo. Cessou-se o tempo. E aqui a Bíblia está falando que vai cessar o tempo, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo da volta iminente de Cristo. Jesus, ele vai voltar. E tem muitas pessoas que estão andando desapercebidas, desatentas. Existem muitas pessoas que não estão se preparando para a volta de Cristo. Existem muitas pessoas que estão deixando a desejar, andando de qualquer forma, de qualquer maneira, não tendo a preocupação. E aqui está uma advertência: aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia guardam as coisas que nela estão escritas. Primeira coisa, eu preciso ler. Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu lhe convido para que nesta manhã, no momento que você chegar na sua casa, começa a ter o hábito de ler as Escrituras. Lê as Escrituras para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. A Bíblia não é apenas um livro, por mais que seja um livro, que ele é o livro que mais foi interpretado, né? O livro mais vendido do mundo. A Bíblia não é um livro para estar numa estante ou numa gaveta. A Bíblia é um livro para nós meditar nela, como nós estamos fazendo esta manhã. Nós estamos meditando na palavra de Deus. Não se sinta incomodado com isso. Não se sinta desconfortado com isso. Não se aborrece com isso. Mas recebe essa palavra com amor. Começa a revisar. Pare para pensar. Vê se vale a pena.
Ter uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Quem sabe longe, afastado de Deus. Quem sabe um dos maiores motivos do seu sofrimento seja este. Quem sabe mesmo a sua prepotência, a sua arrogância, o seu orgulho, a sua ignorância, a sua estupidez, a sua insensatez, a sua altivez de espírito, um espírito orgulhoso que não se submete a Deus. Quem sabe o maior sofrimento seu seja esse, você mesmo. Só que você não percebe isso, você não nota isso. E a Bíblia, ela vai confrontar a cada um de nós. A Bíblia vai exigir isso de nós. Para que a gente tenha uma vida irrepreensível. Apenas R$10. Então medite na palavra de Deus, tenha apreço por ela, valorize a palavra de Deus. A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. E irão errante de um mar até outro mar, do norte ao ocidente. Procurarão por todas as partes a palavra de Deus e não acharão. Estime, tenha um cuidado, reflita, entre em meditação. Essa é a melhor terapia que tem para nós, é a palavra de Deus. Ela tem o poder de nos curar. Ela tem o poder de nos trazer uma resposta imediata. Ela tem o poder de transformar a vida do homem, do indivíduo, da pessoa em si. Ela tem poder para nos fortalecer no meio dessa jornada, no meio dessa viagem, no meio dessa caminhada. Ela nos motiva, traz motivação a nós, traz esperança a cada um de nós. Ela nos sacia, nos preenche. Ela traz equilíbrio para a nossa vida. Então a palavra de Deus é tudo, é o necessário para nós. Ela é o remédio para nossas almas. Jesus, ele diz que os sãos não precisa de médico, mas sim os doentes. Jesus não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então a Bíblia, ela é o remédio para nossa alma. Tem momentos que a nossa alma, ela fica agitada. Tem momentos que a nossa alma fica enferma. Eu vou citar um exemplo. Vamos citar aqui um exemplo que o nosso professor, ele passou. Tinha um jovem que estava trabalhando numa empresa, já há muito tempo, há muitos anos, e diz que ele começou a ter algum tipo de enfermidade. Rapidamente ele vai ao médico, e o médico faz toda a bateria de exames necessários para tentar achar o motivo dessa doença. E diz que ele fracassa, não consegue encontrar o motivo daquela doença, daquela enfermidade. Só que ele não entendeu que a alma dele estava enferma. Quando ele saía do trabalho, tudo melhorava. A hora que ele voltava, ele piorava. Muitas vezes nós não ouvimos ali o que a alma está clamando, está enferma. E quem sabe você esteja passando essa mesma situação. Eu não digo no aspecto do trabalho, mas em outros afazeres.
Quem sabe atinge uma gastrite, uma úlcera, e você não sabe a razão disso. Quer dizer, vai tendo doenças, uma atrás da outra, mas é sua alma que está clamando. Essa alma que está clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro. O salmista não diz que a minha alma tem sede de ti, Senhor. Aleluias. Bem-aventurado aqueles que lê. Então serão mais do que felizes as pessoas que meditam na Bíblia Sagrada. Elas vão encontrar aqui a felicidade. Elas vão encontrar aqui o prazer de viver. O que adianta você conquistar todas as coisas dessa vida? O que adianta você estar em cima da carne seca? O ditado mundano que fala. O que adianta, muitas das vezes, você se gabar da sua grandeza, dos seus títulos, das suas posses, e viver uma vida de aparência miserável, de não ser feliz? A verdadeira alegria está em Jesus. A verdadeira felicidade está em Cristo. Só que muitos não têm enxergado isso. Muitos não crêem nisso. As pessoas simplesmente não crêem porque não vê, porque não pode tocar. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que também nós podemos sentir a presença de Deus, como em Atos dos Apóstolos, diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, todos foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, todos foram capacitados. Então eu vou ser feliz a partir do momento que eu me empenhar nessa jornada de ler as Escrituras. Ervas medicinais 450 ml. Venha conferir. Querido, nós estamos diante de uma grande batalha espiritual. Por apenas R$10. Nós estamos numa batalha. Nós declarou guerra ao adversário, o arquirrival de Deus, que é Satanás, que veio para destruir literalmente a vida do ser humano. A poderosa manteiga é um gel massageador de ação. E a Bíblia diz que ele é enganador. Ele tem esse talento, essa arte de enganar, de iludir, como um dia ele me iludiu, como um dia ele me enganou, como um dia ele pisou sobre mim. Mas a luz raiou. Chegou o meu momento, como chegará o seu momento, de você poder enxergar Cristo, de você valorizar aquilo que você não valorizava, de você levar em consideração aquilo que você não levava em consideração, com aquilo que você não dava atenção e hoje você dá atenção. Mas mesmo nós agindo desta maneira, Jesus nunca deixou de nos amar. Jesus nunca abriu a mão do seu amor. E esse amor foi demonstrado lá na cruz. A crucificação era a pena máxima de Roma, onde a maioria dos criminosos temiam, porque era implacável, era impossível um homem resistir à crucificação. Não adiantava você se espernear, não adiantava você se agitar. Quando era decretada a morte por crucificação, não tinha o que fazer. Agora, de uma forma injusta, levar o Filho de Deus à crucificação.
Jesus foi oferecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo. Jesus, então, agora ele tem a responsabilidade pelo mundo. Ele transportou sobre si os nossos pecados. Ele resistiu tudo e todos por conta de cada um de nós que estamos aqui. Ele morreu para que hoje você tivesse vida. Você pode estar andando, você pode estar interagindo, você pode até mesmo pensar e raciocinar, mas se você não tiver o Filho de Deus, Deus o considera morto. Se você tiver o Filho de Deus, Jesus é considerado na Bíblia como vida, porque ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Então quando eu não tenho Jesus na minha vida, eu estou morto. Por mais que eu possa me comunicar, por mais que eu possa interagir, por mais que eu possa me movimentar, esboçar uma ação, mas diante dos olhos de Deus eu estou morto. Eu só vou ter vida quando Jesus estiver morando dentro do meu coração. Porque Deus vai enxergar a vida através de Cristo em você. Aleluias. E nisso nós seremos justificados perante Ele. E a Bíblia diz outro detalhe: e os que ouvem as palavras desta profecia. Você não apenas será mais do que feliz pela profecia, mas se você crê naquilo que está sendo falado e levar em consideração para a tua vida, você será uma pessoa realizada. Aleluias. Não é apenas você meditar, não é apenas você ler, mas é você abrir os seus ouvidos e essa palavra entrar, descer no seu coração. Não adianta muitas das vezes a gente ouvir aqui e sair pelo outro ouvido. Meu querido, dá uma licencinha por gentileza. Você dá uma licencinha? Você dá uma licença? Dá uma licença. Senta ali por gentileza, não atrapalha a obra de Deus, não. Não quero nada, não preciso da sua oferta. Não preciso da sua oferta. Queridos, vamos dar continuidade aqui. Então tem momentos que muitas das vezes nós não podemos ouvir a palavra e deixá-la se descartar, sair pelo nosso ouvido. Os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam. Então o objetivo é nós ouvir e armazenar a palavra dentro do nosso coração. Porque a palavra de Deus vai trazer estrutura para cada um de nós. Vai trazer afirmamento. Nós seremos pessoas firmes, não inconstantes. Tem pessoas que começam a caminhada com Jesus e logo se pende, logo resbala os seus pés, logo deixa a desejar. Uma coisa que eu aprendi durante essa caminhada com Cristo é quando eu tive a experiência de me lançar para aprender sobre a palavra de Deus. Isso traz firmeza, traz segurança, não insegurança. Se lembra aquela parábola que Jesus fala sobre os dois alicerces, duas casas, duas residências que foram levantadas em dois tipos de alicerces diferentes.
Uma foi construída sobre a rocha. E ali veio os ventos, vem o vendaval, vem tufão, vem maremoto, vem tsunami, vem terremoto, vem a chuva. E diz que bateu contra essa casa, ela permaneceu intacta. Ela não desmoronou. Nada sucedeu. Ela continuou ali, alicerçada sobre a rocha. Porém, a casa que foi alicerçada sobre a areia, veio todas essas calamidades que eu apresentei em instantes e deu contra esta casa. E essa casa, ela não ficou-se de pé. Ela desmoronou-se. Ela desmoronou-se e se tornou em ruínas, destroços. Foi destruída. Querido, aqui nós entendemos por essa parábola, a casa que a Bíblia menciona é eu e você. A rocha, a Bíblia fala que é Cristo. A pessoa que edificou a casa sobre a rocha, Espírito Santo, foi a vontade do Espírito Santo, desde que eu concordei. E a casa que foi edificada sobre a areia, foi os meus desejos, foi a minha opinião, foi a minha dedução, fui eu que quis, não busquei conselho de Deus. Eu agi pelas minhas próprias intenções, pelas minhas próprias convicções. Então a casa somos nós. O alicerce daquela casa para se manter estruturada é o verbo, é a palavra que dá firmamento a todas as coisas cósmicas, dos cosmos. Toda coisa do universo foi sustentada pela palavra de Deus. Ele diz, haja e ouve. Então hoje, para a nossa vida estar estruturada na presença de Deus, precisamos ter a palavra de Deus, precisamos meditar nela e precisamos ouvir ela e precisamos guardar ela dentro do nosso coração. Fazendo assim, eu estarei preparado para a volta de Cristo. Uma das coisas que João está trazendo à tona, só recapitulando a respeito da casa, agora o que seria os vendavais? O que seria a chuva? Pode ser duas coisas: os problemas que a vida muitas das vezes prepara contra nós. Pode ser os problemas inusitados que aparecem, como pode ser também o ataque sorrateiro de Satanás contra nós. Me faz recordar uma história infantil dos 3 porquinhos e o lobo. Se lembra dessa história? A casa que estava alicerçada sobre a rocha, ela permaneceu intacta. O lobo foi lá, soprou e não caiu. Quer dizer, o inimigo dos porquinhos. Aqui até criança vai entender isso. E os outros que construíram suas casas em outros lugares de palha, de madeira, de feno, o lobo soprou e tudo veio ao chão. Eles desesperados correram. O inimigo viu que eles estavam vulneráveis, investiu, empregou ali contra eles. Se eles não corressem para a casa que estava sobre a rocha, eles seriam mortos. Seria comida para o lobo, meu irmão. E assim somos nós. Quando a nossa vida não está edificada em Cristo, nós somos alvo e vulnerável para os ataques de Satanás. Numa pequena história a gente consegue, né, imaginar a cena. Aleluias. Então nós precisamos meditar na palavra, conforme o apóstolo João está falando, ouvir a palavra. Você está ouvindo o evangelho sendo anunciado? Então guarda essas palavras no seu coração. Bem-aventurado aqueles que ouvem
a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Até a fé, querido. Para nós ter fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque vai ser narrada a história dos grandes homens de Deus. E o que eles passou, o que eles enfrentou, e eles superar tudo isso. Isso nos motiva. Que nem um anjo desceu no arraial dos assírios, matou 185 mil assírios em um relance. Moisés, diante do mar vermelho, Deus abriu o mar para o seu povo passar. Então são histórias que faz a gente ter esperança. Esperança que Deus possa entrar na nossa causa, que a nossa causa não é impossível para Ele, porque é tudo possível para aquele que nele crê. Então muitas vezes nós sofremos porque nós abrimos mão da palavra. Nós sofremos porque nós abrimos mão de Cristo. Nós queremos ter a nossa vida individual e particular. Tudo bem, você pode ter. Você não é obrigado a aceitar essas palavras. Mas vai lhe fazer falta no dia da volta de Cristo. No dia do juízo final, você vai prestar conta diante de Deus. Deus não vai lhe proibir dos seus atos. Porque Deus não é tirano. Ele deu o livre-arbítrio para você decidir. Você pode decidir. Mas um dia você estará sobre o tribunal de Deus. E não vai ter ali a compaixão, a misericórdia. Porque Ele está te dando a oportunidade agora. Se lembra o caso do rico? O rico morreu. Quando ele abriu os olhos, ele estava em atormento. Ali ele se lembra que tem 5 irmãos. Ele se lembra que tem uma família. E agora ele tem a preocupação de avisá-los. Ele quer avisar. E ele está tentando convencer o pai Abraão que ele precisa apenas ter uma oportunidade de sair daquele lugar de atormento e ter a casa dos seus pais. Para avisar os seus irmãos a respeito daquele lugar onde ele está, que é real. Querido, o inferno é real. Os ímpios serão lançados no inferno. A Bíblia diz que todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, no lago de fogo. E isso é real. Isso é preocupante. Deus, Ele não quer nos lançar, e Ele não vai lançar nenhum de nós lá. Mas como assim, pregador? Você está contradizendo aquilo que você está falando? São os nossos atos e as nossas atitudes que vai lançar cada um de nós naquele lugar. É você que vai lançar você mesmo naquele lugar. Porque todas as nações estarão de boca fechada diante de Deus. Sabe o que isso significa? Que todos vão ter culpa naquele dia. As pessoas vão ver, vai se rever dentro delas e vai falar, ele está certo. Ele é justo, ele está certo. E vão se calar diante do Cordeiro de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus não quer ver você lá naquele lugar de atormento, como no caso do rico. E diz que agora ele começa a conversar, tentar convencer o pai Abraão. Me deixa ir até lá, meus irmãos. Me deixa falar para ele que esse lugar aqui existe. Sabe o que Abraão falou para ele? Ele tem Moisés e seus profetas que eles ouçam. Moisés significa a lei. Profeta é a porta-voz de Deus. A lei hoje está aqui, a palavra. E a voz profética de Deus é a igreja militante na terra, trabalhando em favor
do reino de Deus. Então, se eles quisessem salvar, que eles dão crédito disso que está sendo anunciado. Porque se eles não dão crédito, eles vão vir para o mesmo lugar onde você está. Foi isso que o pai Abraão falou literalmente para ele. Agora você sair daqui, pode tirar o cavalinho da chuva. Você vai sofrer eternamente. Aleluias. Para terminar, porque o tempo está próximo. Então, você pode ver que Jesus falou que teria sinais da sua vinda. Coisas iriam se alterar. Coisas vão ser modificadas. Aquilo que não era tolerado vai se passar a tolerar. Aquilo que era visto como mal visto vai ser bem visto. Aquilo que não era aprovado vai ser aprovado. Aquilo que não era de comum vai se tornar incomum para todos. Então vai ter muita mudança, muita alteração, e um dos pontos culminantes que a palavra de Deus nos revela é o esfriamento espiritual na vida das pessoas. É a apostasia dos últimos dias. Apostasia é a pessoa se afastar de Deus, o afastamento em massa diante de Deus. E como isso está, querido, nos nossos dias, não há sentimento, não há sensibilidade, não há prestígio, não há devoção. Você vê uma geração habitolada no pecado. Você vê uma geração indo, dando passos largos para o abismo. Você vê uma geração indo à perdição, literalmente. As pessoas só estão preocupadas com seus próprios interesses, não os que são de Cristo, como a Bíblia diz. Só pensam nas coisas da terra e não nas coisas que são de cima. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas não param para pensar na sua volta. As pessoas não refletem que o tempo está próximo. Elas descartam, já se passou tanto tempo. Já se passou gerações, décadas, séculos. E tudo continua normal. Aqui em Pedro vai falar que os homens ímpios falam e pensam dessa forma. Como no caso de Noé. Noé estava pregando, foi um pregador que pregou por 100 anos. Ele pregou tanto por testemunho exemplar dele e da sua família, como também ele falava declaradamente ao povo a respeito de Deus e daquilo que Deus estava exigindo da comunidade em si, da nação em si. Mas ele era escarnecido pelos homens. A pessoa tinha Noé como um louco, fanático religioso. Olha lá que Noé está fazendo num deserto, o cara está construindo um barco. Está construindo um Titanic ali, ó. Esse cara tá louco, tá chupeta das ideias. O que esse camarada está fazendo num deserto, não chove, meu irmão? E o cara está construindo uma arca aqui, um navio. Esse cara pirou de uma vez. A Bíblia diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E prove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo lhe diz que nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É uma loucura. Então, ali Noé estava vivendo essa loucura. Paulo lhe diz: eu sou louco por causa de Cristo, pela causa de Cristo. Então eu prefiro viver nessa loucura, então. Acreditar nessas coisas.
Quando muitos não acreditam, eu estou crendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando menos espera, começa a gotejar. Os celeiros do céu, as comportas do céu se abrem. E nisso começa a desprender uma chuva. 40 dias e 40 noites. Agora cadê os homens para zombar de Noé? Cadê os homens para escarnecer de Noé? A palavra do louco está tendo virtude, está tendo resultado, está acontecendo aquilo que o louco estava falando. Agora nossas vidas vai perecer. E pereceram. E pereceram. E hoje talvez muitos me consideram como um louco. Olha um louco ali falando. Mas um dia, essas palavras que o louco está falando para vocês vão se cumprir. E não adianta chorar. Não adianta correr para um lado e para o outro. Não tem mais o que fazer. O momento agora é agora. É nessa hora. Ah, mas eu tenho vergonha. A Bíblia diz que se nós não confessar Jesus publicamente, Ele também não vai nos aceitar. Porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Você está achando que é bolinho, que é fácil? Você está achando que é facilidade com Cristo? Não, Ele quer ver realmente se você o ama. Como Ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Até que constrangiu Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou: tu sabes, Senhor. Ele quer realmente saber se você o ama. Porque eu posso falar que amo Jesus, mas da boca para fora. Amém, meus queridos? Então eu estou terminando aqui essa mensagem. Vai dar continuidade o capelão missionário Wellington Henrique. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. No final ele estará orando. E nós temos alguns exemplares da Bíblia Sagrada para lhe dar, para disponibilizar para você, sem custo algum. Ah, eu não tenho Bíblia. Eu gostaria de ter uma Bíblia. Vem aqui retirar sua Bíblia então. Ah, eu preciso pagar algum valor? Não precisa pagar valor nenhum. Vem aqui tirar sua Bíblia. Eu quero ter uma Bíblia. Então vem cá, eu vou lhe dar uma Bíblia. Não tem um para todos. Tem acho que umas 5 ou 6 unidades aqui. Mas que você esteja comprometido de ler. Só vem aqui se você estiver comprometido de ler a palavra de Deus. Agora, se for para pegar a Bíblia para jogar numa estante, largar lá, abandonar, não pega. Porque você está tirando o direito de outra pessoa. Amém, meus queridos? Deus abençoe. Um louvor aí. Chegou o animal, com mel, plantas e ervas medicinais para Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há
Glória a Deus. Querido, nós estamos encerrando essa transmissão. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estavam conosco, nos acompanhando nesse trabalho. Que Deus abençoe sua vida.